Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, sempre trazendo informação de primeiríssima qualidade. E hoje vamos trazer o tema que preocupa toda a humanidade no século XXI: a vacina contra o Covid. Esta agilidade, esta forma de produzir com extrema velocidade, coloca sob risco a qualidade do produto? E para falarmos sobre isto, Alexandre Pierro da Palas explicará o processo produtivo e as garantias que nós, como seres humanos, teremos no momento da vacinação. Alexandre, muito obrigado por nos receber. Olá, Roberto. Olá a todos os internautas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite e tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito rápido, porque tudo que é bom passa muito rápido e vai ser muito aproveitoso para todas as partes. Então, Alexandre, a gente olhando no passado, as vacinas demoravam 10 anos para serem produzidas, né? Porque as doenças também iam progredindo de forma lenta e entrava essa preocupação para os cientistas e ela demorava um tempo muito maior do que este que está sendo agora consumido pelos cientistas. Nós teremos, ao invés de 10 anos, 10 meses. Há algum risco sobre isto? Olá, Roberto. Primeiro, sim, a segurança, sim. O que houve foi uma mudança de como fazer o projeto das coisas. O que houve, a grande mudança, foi a forma de pensar diferente de fazer as coisas. Antigamente, como é que era feita uma vacina? Isso praticamente desde a vacina da varíola, há mais de 200 anos atrás. A vacina, normalmente, a vacinação é dividida, digamos assim, em quatro grandes etapas. A primeira etapa, eu posso chamar de uma etapa fase zero ou uma fase pré-clínica, onde primeiro a gente vai identificar aquele patógeno. O que aquele patógeno é, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, para saber qual caminho vai ser utilizado. Uma vez que você definiu isso, descobriu qual é o patógeno, você passa realmente a fazer a vacina. Você começa a formatar a vacina, que nada mais é do que, no caso de um vírus, você pegar um vírus e inativar ele, ou no caso dessas metodologias que está sendo usado agora, no caso da Pfizer, por exemplo, do RNA mensageiro, é pegar as informações do RNA, dar as informações sobre o vírus, para poder que o corpo consiga criar um imunizante. Depois dessa mesma fase, que digamos assim, a fase zero, começa os primeiros testes em mamíferos, que são os famosos camundongos. Acabou tudo isso, você termina a primeira fase e começa a fase em seres humanos, onde você faz a primeira fase, que é com grupos muito pequenos, depois você faz a segunda fase, com grupos um pouco maior, até chegar na terceira fase, que são com milhares de testes. Só que o que houve de diferença? A vacina, tanto como era feita anteriormente, como é feita agora, ela segue exatamente esse mesmo rito. E ela passa pela pesquisa, ela passa pelos testes camundongos, pela fase 1, fase 2 e fase 3. Aí você deve perguntar, poxa, Alexandre, então você passa por as mesmas fases, por que demora muito menos tempo? É porque a maneira de fazer análise documental foi alterada. Antigamente, eu passava a fazer toda a etapa pré-clínica, me preocupava com o produto e com os documentos. Analisei os documentos, apenas depois que eu analisei todos os documentos, todo mundo que está envolvido no meu ecossistema analisou esse documento, eu passo para fazer um. Faço na parte operacional, que é exatamente os testes, para verificar se o produto funciona ou não, e depois eu faço uma análise documental também muito extensa, que demora muito tempo, para aí sim passar na fase 2 e assim, consequentemente, na fase 3. Então, o que acabava travando um pouco a liberação da vacina é justamente essa análise documental, porque você demorava muito para fazer uma coisa, porque aí depois você demonstrava meses, às vezes até anos na análise documental, para aí sim passar de uma fase para outra. Agora, como é que é feito isso? Isso foi feito de uma maneira diferente. Foi feito exatamente a fase pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3, porém a documentação foi analisada de uma forma paralela. Isso tem muito a ver com a famosa filosofia ágil, as mentalidades ágeis, que tem hoje, que é usado muito em projetos e é muito usado também no âmbito da inovação, onde na filosofia ágil o importante é o produto funcionar. A documentação é importante? É, mas só que ela vem num segundo patamar e ela normalmente ela é analisada de forma paralela. Ou seja, eu fiz a fase 1, eu não preciso analisar a documentação da fase 1 para eu seguir para a fase 2. Eu fiz a análise 1, a parte operacional funcionou, eu vi que existe alguma resposta da vacina, eu passo para a fase 2. Aconteceu a mesma coisa na fase 2, eu passo para a fase 3. Em paralelo, eu vou analisando a parte documental,
não necessariamente sequencialmente, mas eu posso estar na fase 2 analisando a documentação da fase 1, posso estar na fase 3 analisando a documentação da fase 1, vou fazendo essas análises documentais em paralelo e também vou levando essa documentação já para os órgãos reguladores. No caso do Brasil, a Anvisa, no caso dos Estados Unidos seria o FDA. Então, eles também analisam isso paralelamente. Então, qual o grande ganho que tem isso? A gente ganha muito em questão de tempo, que muito do tempo que é perdido no processo da vacinação são tempos burocráticos, digamos assim. Burocrático não seria a melhor palavra, mas seria tempos que a gente gasta-se com a documentação, não com o processo. E dessa maneira a gente consegue fazer as duas coisas andarem em paralelos, de uma maneira não sequencial, e quando eu chego na fase 3, eu já tenho resultados do meu processo, enquanto a análise documental está sendo feita. E o melhor caso que eu posso dar, talvez seja a Coronavac, que onde já foi feito os testes da fase 3, tudo isso já foi feito teste, porém a gente não sabe ainda a eficácia da vacina, porque essa análise documental está sendo feita nesse momento. De uma maneira resumida, é basicamente essa a grande diferença de como nós fazíamos vacina antigamente e como nós utilizamos agora a famosa filosofia ágil, mentalidade ágil, para fazer essas análises documentais no mundo de hoje. O processo atual, então, substitui um modelo anterior de produção? Quer dizer, o Covid trouxe uma nova forma de encarar os processos produtivos, é isto? Eu não diria que não é que houve urgência em outras vacinas. Por exemplo, nós temos uma vacina que está há quase 30 anos sendo trabalhada, até agora não conseguiu sair do papel, que é a vacina da AIDS, da HIV. Mas só que o que acontece? Se a gente voltar um pouquinho no passado, a questão de você fazer uma vacina nada mais era que um projeto, como tantos outros, como fazer uma hidrelétrica, por exemplo. Nada mais é que um projeto. Lógico, o foco é diferente, o produto é diferente, as pessoas que vão se beneficiar desse produto são pessoas diferentes, mas é um projeto. E como é que se fazia antigamente um projeto? O projeto primeiro você fazia uma etapa de planejamento muito grande. Foi assim que basicamente todos os projetos desde a década de 70 foram feitos. Então, quando você construía uma hidrelétrica, você passava anos fazendo planejamento, planejava todos os menores detalhes, desde como eu vou fazer a concretagem da barragem, até como onde eu vou botar, qual vai ser a cor do fio que eu vou botar na tomada do administrativo do local que vai ficar a barragem. Então, fazer todo o planejamento muito forte, para aí sim fazer a execução. Mais ou menos lá a partir do começo dos anos 2000, no começo da década, no final da década de 2000, começo da década de 2010, acabou aparecendo uma nova forma de fazer projetos. E essa forma de fazer projetos, ela nasceu na automotiva, mas ela até foi muito usada na questão do TI, da tecnologia de informação, na questão dos computadores, das pessoas que trabalham no computador, que é a filosofia ágil, onde você muda um pouco esse projeto, em vez de você ter planejamentos muito longos, você planeja um pouquinho, se divide, na verdade, um projeto grandão, como é fazer uma barragem, em micro projetinhos. Então, cada projeto, você tem uma série de vários projetinhos, e esses projetinhos funcionam de qual maneira? Você tem uma etapa de planejamento muito pequena, você já parte para a execução, checa o que tem que ser feito e age, para depois passar para a fase 2, para a fase 3, para a fase 4, para a fase 5. Então, a mentalidade qual é? É que antigamente se planejava muito tempo, perdesse muito tempo com o planejamento. E não que ele não seja essencial, mas eu posso dividir esse planejamento ao longo do meu projeto. E dessa forma, eu uso uma metodologia ágil, que é uma forma diferente de pensar, e também nessa metodologia ágil ela traz algumas coisas diferentes que nós tínhamos até então. Na metodologia normal, que é essa do grande planejamento, você tinha uma hierarquia muito grande, você tinha equipes gigantescas com diretores, gerentes, coordenadores, supervisores, analistas, tinha um monte de gente lá para coordenar o projeto. Com essa metodologia ágil, o projeto muda um pouco, você torna equipes muito menores e elas são auto-organizáveis e autogerenciáveis. Então, eu não preciso de um diretor, um gerente, um coordenador. Eu preciso tornar apenas uma equipe de desenvolvimento. Então, isso também acaba tirando um pouco da burocracia dentro do meu processo. E isso acaba agilizando o meu processo. Por isso que essa mentalidade foi tão utilizada na questão do desenvolvimento de software. Imagina eu fazer um software hoje, com a metodologia anterior, passo anos e anos e anos desenvolvendo um software, um sistema operacional, por exemplo, para um smartphone, para aí depois eu jogar no mercado que não é isso que o cara quer, não é isso que o cliente quer. Quanto tempo eu perderia?
Então, a indústria de software trouxe isso muito, essa mentalidade muito para dentro dela. E o pessoal da saúde viu essa nova mentalidade e usou isso para fazer a vacina. E esses são os grandes ganhos que nós estamos tendo, que é uma forma diferente de pensar. Em nenhum momento alguma fase foi cortada, em nenhum momento alguma fase foi pulada. Apenas a maneira de fazer o processo é totalmente diferente, porque é uma outra visão. E isso a gente está vendo nos resultados, que a gente está ganhando muito tempo, e por questões de burocracia, por questões de gestão da minha equipe, eu não preciso ter equipes gigantescas, eu posso ter pequenas equipes, e cada equipe fica responsável por uma parte do processo. Isso todo mundo acaba ganhando no final das contas com essa nova mentalidade. Dada a velocidade da pandemia, você acha também que, pela tua experiência, houve mais cooperação entre as áreas espalhadas por todo o mundo? Sim, eu acho que contribuiu, mas eu acho que esse processo já veio um pouco antes da questão do Covid. Eu acho que essa grande colaboração mundial que está vendo foi desde 2008, quando veio-se a aparecer o primeiro smartphone. Com o aparecimento do primeiro smartphone há 12 anos atrás, as pessoas começaram a se conectar de uma maneira muito mais fácil. E com isso, houve sim um processo, você começa a ver fagulhas de pessoas fazendo colaboração nas mais diversas áreas, não só na área da saúde, mas como tantas outras. Por isso que a partir dos últimos 10 anos para cá, nós estamos vendo o lançamento de muitas inovações em inúmeras áreas distintas. Daí eu posso falar petroquímica, construção civil, propriamente da saúde, como o exemplo da Covid. Então, realmente, o smartphone conectou as pessoas e fez isso acontecer. Lógico que uma pandemia, ou sempre que nós temos crises humanitárias, a forma do ser humano trabalhar muda muito. A forma de como ele atua na sociedade muda muito. A gente pode falar isso da pandemia de cólera que teve no meados do século XVIII, que impulsionou a Revolução Industrial. Nós temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que mudaram totalmente a questão econômica, tanto do Ocidente como do Oriente. Então, toda vez que nós temos uma pandemia, nós temos uma crise social, isso muda a forma da sociedade se interagir. E isso também não foi diferente agora. Então, um processo que já vinha se engatinhando foi acelerado, sim, por conta da pandemia. Então, essa colaboração realmente cresceu e a tendência é que cada vez cresça mais, porque todo mundo colhe esses resultados da colaboração. E a colaboração é exatamente um dos grandes pilares da inovação. E nós estamos no século da inovação. E a inovação é pautada, sim, por colaboração. Ninguém consegue mais, numa garagem, sozinho, ser aquele gênio maravilhoso que consegue fazer a maior inovação do mundo. Pode ser que tenha casos, pode ser, mas são muito pequenos. A maioria das inovações que aparecem hoje é por conta da colaboração entre pessoas. Há quanto tempo existe a ISO 56000? A ISO 56002, só para o pessoal entender, é uma norma, onde eu não diria bem uma norma, mas um manual de boas práticas feita pela ISO. A ISO, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos que é sediada em Genebra, nasceu em 1947, no pós-guerra. Para a gente lembrar após a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos dois grandes problemas. O mundo estava devastado pelas guerras, então não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha indústria para ninguém, e você também tinha países que poderiam brigar de novo. Então, o julgamento de Nuremberg, o que fez? Criou, através do julgamento de Nuremberg, saiu dois grandes processos, duas grandes organizações. Uma que era uma organização diplomática para evitar que os países brigassem novamente, para que não acontecesse novas brigas, como aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e esse órgão a gente conhece como ONU, que também fica em Genebra. E, por outro lado, precisava-se reconstruir as indústrias, porque sem indústria as pessoas não tinham emprego, não teriam emprego. Sem emprego, os países não ganhariam dinheiro. E não tendo dinheiro, o que acontece? A chance de ter uma nova guerra é muito grande. Então, nesse contexto, nasce a ISO, uma organização com um fim com o DNA de reestruturar as indústrias. E desde então, desde 47, ela vem criando uma série de normas, uma série de diretrizes para conseguir fazer com que as empresas fiquem mais robustas. E com uma empresa ficando mais robusta, ela vai trazer mais capital para a empresa, mais capital para os colaboradores, e todo mundo sai ganhando no ecossistema. Posto isso, praticamente desde os anos 2000, no meados dos anos 2000, a ISO vem estudando a questão da inovação. Estuda inovação, fala, nossa, isso aqui, mas até então ela não tinha, lá para os anos 2008, 2007, 2006, ela estudava inovação, mas ela não achava que inovação era algo que precisava ser feito um manual de boas práticas. Foi aí que em 2008 apareceu um aparelhinho chamado smartphone,
que mudou tudo. Mudou a regra de como eu converso com meus clientes, mudou como eu falo com meus fornecedores, então mudou toda a regra do jogo. E foi aí que a ISO viu a necessidade de começar a estudar um pouco mais a fundo a inovação. E de 2008 a 2013 ela estudou boas práticas de inovação no mundo inteiro. Em 2013 ela fundou um órgão de estudo chamado ISO TC 279, o qual começou a formatar essa norma. E essa norma foi formatada de 2013 até 2019, onde a ISO hoje tem 164 países, mas um total de 61 participaram desse manual. Então é um manual que tem das mais diversas culturas, mais diversos países do mundo, são um total de 61. Então você tem países como China, Estados Unidos, União Europeia, praticamente todos os países da União Europeia participam. O Brasil também participou dessa formatação via ABNT. Em 2019 é lançado esse manual de boas práticas, que é um sistema de gestão pautado em inovação. E o que essa norma ISO 56002 se propõe a fazer para as empresas? Se propõe a encurtar caminhos e ajudar as empresas a gerarem inovação dentro da empresa. Se a ISO nasceu com o DNA de reestruturar as empresas, lógico que tudo que a ISO vai propor é a realização de valor. Então, a inovação tem que trazer valor para a empresa, ela tem que trazer nota fiscal para a empresa, porque as empresas elas precisam disso para poder sobreviver. Então, todo esse manual de sistema de gestão ajuda justamente isso, trazer essas novas mentalidades, como a filosofia ágil, que está sendo usada na vacina. Ela também ajuda as empresas a se adequarem à indústria 4.0, algo muito importante para as indústrias de hoje. Então, ela vai trazer esses manuais de o que dá certo, o que não dá certo, deu certo lá fora, para a gente mais ou menos tentar encurtar caminhos da nossa empresa e fazer com que as nossas empresas tenham um sistema de gestão pautado em inovação, ou seja, que a inovação possa trazer resultados financeiros palpáveis para a empresa. Quando uma empresa se utiliza de uma certificação da ISO 56000, ela agrega então valor e ao mesmo tempo agiliza e qualifica seus processos produtivos, seria isso? Não, exatamente, se você agrega, mas só que você implementar uma norma ISO, não necessariamente você precisa certificar. No caso da ISO de inovação, tem muitas empresas que estão sim implementando a norma, mas elas não estão certificando. E o que é o certificar? É quando você traz alguém de fora, um órgão que não participou, um órgão idôneo, normalmente são acreditadoras internacionais, que elas vão ver o teu sistema e ver se tudo aquilo que está escrito na norma você implementou de uma maneira correta. E se não tem, você não implementou, quais são os gaps que tem para conseguir fazer com que tudo a tua empresa se proponha a fazer tudo que a norma está escrito lá. E a ideia é simplesmente sim, trazer sim valor para a marca, porque uma vez que você é um cliente, você quer contratar de uma empresa, vamos supor que eu sou uma empresa, eu tenho uma brasileira e uma argentina competindo para fornecer um produto específico para a União Europeia. Eu tenho uma empresa brasileira que é certificada, ou seja, vem alguém de fora que me dá crivo, que fala que aquilo que eu estou fazendo está correto, e uma outra que não é. Quem a União Europeia provavelmente vai comprar? Vai comprar aquela que tem um certificado que tem um crivo, porque isso mostra transparência no processo e mostra que realmente veio alguém de fora e realmente corroborou aquilo que a empresa falou. Então, realmente, uma certificação traz muito valor. E, por outro lado, o que ela garante? Aqui ela vai ter processos muito bem estruturados. Ou seja, se eu tiver algum problema, acontecer algum desvio no meu processo, eu já tenho planos de ação para isso. Ou seja, eu não vou ficar apagando incêndio constantemente. Eu vou sim ter algo bem planejado, processos muito bem robustos e nas eventuais falhas que eu vou ter no meu processo, eu vou saber como responder a eles e de maneira muito mais rápida. Então, isso também vai acabar diminuindo meus desperdícios. Imagina quando eu não tenho processos muito bem estruturados, o tempo e recursos que eu gasto com um monte de funcionário para apagar aquele incêndio. Se eu consigo otimizar isso, eu gasto menos, eu vou ter um desperdício menor. Então, realmente, você ter um atestado, uma implementação ISO, ela te ajuda nesses dois grandes viés. Um, melhorando a qualidade dos processos, melhorando a potencialização de aquisição de realização de valor para a sua empresa, e por outro, você consegue mostrar para todo o ecossistema que você é uma empresa transparente e que você tem alguém atestando, certificando aquilo que você faz, que está correto com aquilo que é pregado no Manual de Boas Práticas Internacionais. Quais as áreas que mais se valeram do processo da utilização da ISO? Olha, a ISO, as normas de sistema de gestão, a ISO divide as normas em dois grandes pilares. Normas operacionais, são normas técnicas
de, por exemplo, como melhorar a otimização da rosca de um parafuso M10, como melhorar o setup de uma máquina extrusadora. Então, você tem normas operacionais. As normas que nós estamos falando agora do sistema de gestão, ela entra num outro quadradinho, que é normas de business, normas de negócios. Sistemas de gestão nada mais é do que o negócio da empresa. Então, porque ela olha de uma forma holística para a empresa toda e vê como tudo se conecta. E a ISO tem mais de 23 mil normas. Dessas 23 mil normas, quase 190 são de sistemas de gestão. Então, tem um sistema de gestão de qualidade, tem um sistema de gestão de inovação, sistema de gestão de compliance, sistema de gestão de energia, sistema de gestão de antissuborno. Então, tem uma série de normas de sistema de gestão. E a primeira grande norma, e a norma mais conhecida de todo o mundo, é a norma ISO 9001, que é a norma de sistema de gestão de qualidade, que ela nasceu lá no finalzinho da década de 80, em 1987. Hoje, segundo dados da ISO Survey, só na ISO 9001 existe mais de 1 milhão de empresas certificadas. E desse 1 milhão de empresas certificadas, a maioria das empresas são da área industrial ou petroquímica, porque são as áreas que têm processos muito mais robustos, são áreas que têm processos muito mais complexos. Então, normalmente, as empresas vão atrás dessas áreas para conseguir pegar esse tipo de certificação para conseguir melhorar os processos. Na área de saúde também existe uma norma de sistema de gestão que é a chamada ISO 13485, que é uma norma de sistema de gestão de dispositivos médicos. E o que seria dispositivos médicos ou correlatos em português? Nada mais é do que tudo aquilo que eu uso para a saúde que não é remédio. Então, por exemplo, no caso da vacinação, a vacina não entraria nessa norma, mas a seringa, as agulhas, toda a questão da cadeia de logística, os algodões, tudo isso entraria nessa norma. Então, você também tem normas específicas de sistema de gestão para a área da saúde. E a norma mais utilizada realmente é a norma da qualidade, sendo o carro-chefe, indústria carro-chefe, a indústria automotiva e a petroquímica. Quais países que mais apostaram na utilização de uma certificação ISO para progredirem no campo tecnológico e de conhecimento? Lógico, aí tem um grande segredo, que é o grande segredo da China, que as pessoas quase não falam. Lá quando o Jimmy Carter foi lá para a década de 70, junto com um pouco antes o Nixon, foi lá na China, encontraram uma China totalmente agrícola, não tinha indústria nenhuma, não tinha nada. E a China, na meados da década de 80, começou a se abrir para o mundo. E nesse abrir para o mundo, ela foi no mundo e falou, nossa, nossas empresas são horríveis, nossas empresas não conseguem exportar, a gente não consegue fazer nada com qualidade. E foi no mundo inteiro e começou a pesquisar as maiores boas práticas de qualidade, de negócios que tinham no mundo. E foi aí que ela se deparou com a ISO. E desde então, desde a meados da década de 80, a China, o governo chinês vem apostando pesado que nas empresas para implementarem certificações ISO. Tanto que hoje a China é o país com o maior número de certificações ISO no mundo. E o que acontece? Inclusive, esse é um estudo de minha autoria, onde eu fiz a comparação do crescimento do PIB da China versus o crescimento de certificações da China. E esse crescimento de empresas certificadas veio justamente acompanhando o crescimento do PIB da China. E isso faz muito sentido. Porque se eu tenho empresas mais robustas, com qualidades melhores, eu consigo exportar mais, consigo ter produtos de valor maior agregado, impactando no PIB do país. Então, hoje, o país que mais tem certificações ISO no mundo é a China, por conta de tudo isso, porque hoje ela é o grande exportador do mundo. E a ISO, por outro lado, também é a grande linguagem mundial quando você fala de exportação. Hoje, muitos países não querem comprar material, não querem comprar produtos de empresas que não têm um tipo de certificação ISO, principalmente porque isso dá crivo para aquela empresa, mostra que ela tem alguma qualidade, mostra que ela tem um sistema de gestão que funciona. E para terminar a sua pergunta, hoje os grandes três países, eu diria, os grandes três países que são que pedem muito, que brigam muito para essas certificações ISO acontecer, tanto internamente como para garantir que empresas de fora possam fornecer para eles, é os Estados Unidos, União Europeia e a China. E não é à toa que esses são os grandes três players hoje que na indústria mundial, né? Isso muito, Roberto, ao seu convite, espero poder ter esclarecido, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, basta me procurar no próprio LinkedIn, como Alexandre Pierro, e estou aqui aberto a novos convites, espero que tenha convites logo, porque tudo que é muito bom passa muito rápido, né, Roberto? Chegamos ao final do nosso programa, que correu rapidinho, como o Alexandre viu, e espero ter atendido às necessidades de você, amigo que acompanha semanalmente o programa Sustentabilidade. Até a próxima semana e um grande abraço.